Alô, alô, tocaieiros e tocaieiras, tropicaleiros e tropicaleiras. Hoje a gente chama na chincha DJ Grazi Flores. Chama na vinheta. Chama na chincha! Chama na chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na chincha! Alô, alô, tocaieiros e tocaieiras. Hoje eu comecei esse programa um pouquinho diferente do que de costume para fazer uma pequena homenagem à grande DJ Grazi Flores, que saúda seus ouvintes dessa forma. Alô, alô, tropicaleiros e tropicaleiras, tocaieiros e tocaieiras. Vamos hoje bater um papo chambrante com DJ Grazi Flores. Muito boa noite para vocês que estão aí na sintonia. Eu já fui te cortando, Rose, mas é para não dar aquele vácuo. Isso aí, eu ia te chamar mesmo. Você ia me chamar. E eu tô aqui, na verdade, só para me apresentar rapidamente. Vocês já me conhecem. Eu sou o DJ Michelete, estou acompanhado de DJ Rose, que vocês já conhecem. Já saudamos, demos alguma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece, esse aqui é o programa Chama na Chincha. E a cada edição desse programa, que acontece às quintas-feiras, a gente chama alguém na chincha. E quem que a gente vai chamar na chincha, Rose? A grande DJ Grazi Flores, que Nossa. vocês aí certamente conhecem, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, se você tem alguma pergunta para fazer para essa DJ, manda aí no chat que a gente faz ao vivo. Então fica aqui o convite para vocês, galera. Vocês estão convidados a participarem dessa conversa, entrarem na roda junto com a gente. Fiquem à vontade para fazerem sugestões, comentários e principalmente perguntas. Eu vou servir como um mediador aqui do que acontece no chat e vou estar anotando perguntas que vocês fizerem. Então é a chance de vocês descobrirem os segredos da Grazi Flores. Nossa convidada que agora sim está em cena, já está aparecendo para vocês. Oi, gente. Alô, alô, tropicaleiros e tropicaleiras. Alô, alô, tocaieiros e tocaieiras. Eu adorei essa adaptação, gente. Aí sim. É um prazerzaço. Muito, muito obrigada pelo convite. É incrível estar aqui com vocês nesse QG expandido do Coletivo Tocaia. A gente que agradece, Grazi, pela sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente hoje. E aí, Michelete, fala algo também. Geralmente é você que faz a primeira pergunta, mas antes de fazer a primeira pergunta, eu agradeço mais uma vez sua participação, Grazi, e vamos reforçar que a gente não está aqui para entrevistar nem emparedar ninguém. Vamos ficar aqui trocando ideia, numa boa, como se estivéssemos na sala de nossas casas, que é mais ou menos o que estamos fazendo, não é mesmo? Com a diferença que estamos mediados pela internet. Enfim, sinta-se em casa, bem-vindo aqui aos espaços da Tocaia, ao programa Chama na Chincha, e hoje a gente vai chamar você na chincha. Rose, é a sua vez. Vamos. Bom, Grazi, geralmente a gente começa esse programa com uma pergunta um pouco padrão, que é a seguinte: qual que é o seu nome e como você gosta de ser chamada? Gente, vocês começaram com as perguntas mais difíceis. Sério? Gente, é um prazer. Meu nome é Grazi Flores. Se vocês querem saber meu nome completo, bora lá, hein? Graziela Flores Acosta Mancini de Souza. Pode só chamar de Grazi ou Grazi Flores, que é nóis, gente. É isso aí. Conta pra gente como é que você escolheu o seu codinome de DJ. Meu, no começo, quando eu tava pensando em escolher esse nome e tal, como é que eu vou me apresentar pra galera, ficava aquela dúvida de o quão mirabolante eu tava disposta a inventar aí esse codinome. Pensei em tantas coisas e nenhuma delas me representava tão bem quanto o meu próprio nome. E aí, ao longo dessa jornada, eu consegui me encontrar dentro de tantos sobrenomes, nesse único que, poxa, acaba, realmente resumindo muito bem um pouco da minha essência.
Então é isso, Grazi Flores. Ai, que linda essa história. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Vou emendar também, então, uma pergunta que está quase virando padrão, que a gente meio que descobriu ao longo de fazer essas edições desse programa, que é a seguinte: conta pra gente a primeira memória musical que você teve. Nossa, que difícil, porque acho que a minha vida toda acaba sendo muito musical. Então, eu vou contar, acho que só 2 histórias aleatórias, digamos assim, da minha infância. A primeira delas é que eu gostava muito, sempre gostei muito de ouvir música pra dormir. Então, desde super pequenininha, assim, os meus pais olhavam e falavam: não, você pode escolher o que você quiser. Quer ouvir Madonna? Quer ouvir, sei lá, Crash Test Dummies? O que você quer ouvir? E aí eu ia lá, toda ousada, escolher o CD. Tanto para ouvir antes de dormir, quanto de repente até mesmo para levar para a escola. Afinal de contas, desculpa todo mundo aí que curte esse tipo de som, que utiliza nos stories, etc. Mas eu não sou do público da Xuxa. Então, tá aí um problema muito grande para criança que eu fui. Ao invés de levar CD da Xuxa para ouvir com os coleguinhas, eu levava a Madonna. Aí sim, E ninguém boas queria ouvir, né? referências. Mas tudo bem. E o outro fato assim, momentos de mais um desculpa por aquilo que eu fiz no passado. Essa desculpa vai em específico pro meu pai. Ele me deixou. Não deixem as crianças nem 2 minutos sozinhas, porque se elas ficam sozinhas em silêncio, elas aprontam. E eu aprontei. Eu aprontei com o sistema de som do carro do meu pai. Tava achando tão legal ouvir aquele cara fazendo as locuções, as músicas. Falei, nossa, eu quero descobrir onde tá esse cara, como é que funciona. Sem querer destruir o sistema de som do meu pai. Uau! Mas Aventureira. assim, né? Legal você falar da Xuxa, porque isso me trouxe uma memória, assim, de que quando eu era criança, tinha alguns parentes que tinham costume de dar para os sobrinhos e tal, o disco da Xuxa. E eu não curtia. E eu lembro que meio que assim, da minha mãe meio que me instruindo, assim, de que pelo menos para quando eu ganhar, assim, pra eu não deixar claro que eu não curtia e tal, assim, porque às vezes acho que o parente já comentava previamente que ia aparecer em casa e me dar o vinil da Xuxa, e ela... Agradece a tia, filho, agradece. É tipo isso, assim, porque eu não curti. Isso era bem pequeno, manja, tô falando dos anos 80 mesmo. Enfim, mas eu não sou entrevistado aqui, mas é que eu quis contar isso para descontrair. Licença por isso. Não, eu fico feliz de ter aí alguém que me entende também com esse lance da Xuxa. Mas- Assim, eu reconheço o trabalho dela, é realmente muito bacana, muito importante, tudo aquilo que ela construiu e que ela fez, mas não faz parte daquilo que eu curto, né, gente? A gente reconhece, mas a gente, de repente, não dá o play. Ou como disse Locomotiva DJs, que tá aqui na área, ele tá escrevendo assim, era tipo ganhar roupa nos Nivers. Ficava maluco. Porque eu, como uma criança um pouco birrenta e mimada, também não gostava de ganhar roupa, né? Então, mas digamos que era no mesmo patamar, assim, ganhar um disco da Xuxa ou roupa, coisas que eu não desejava. Mas vamos lá, olha, eu anotei uma frase que você disse, e você falou assim, minha vida toda foi musical. Tem músicos na sua família? Explica melhor pra gente qual que é essa atmosfera musical na qual você cresceu? A gente não tem, de repente, alguém que seja cantor, cantora e conhecida na carreira musical aí, etc. Mas a família toda sempre gostou muito pelo menos assim, a minha família por parte de mãe é realmente muito musical nesse sentido de o meu avô tocava violão, a minha mãe também curtia dar uma dedilhada ali ou aqui, mas com certeza chambra muito mais na cantoria. E aí ela sempre me estimulava também bastante, seja garimpando suas músicas, eu já ia colocar garimpando suas tracks, né? Aquela coisa de DJ que já vai no automático. A gente ia junto para poder escolher os CDs e ficar ouvindo. Eu passava horas, assim, tem até uma foto
de criança na loja, ouvindo com fone de ouvido, fazendo careta e curtindo a vibe de rock, de MPB, de tudo que tem de bom nessa vida. E eu mesma, quando criança, sempre me interessei bastante por música. Então, tive iniciação musical, a gente chama, eu não sei como é que tá a situação aí das nomenclaturas das fases da escolaridade hoje em dia, mas seria, sei lá, o prezinho. Tive iniciação musical já desde lá, com 9 anos, já fiquei com vontade de aprender a tocar violino e aprender a cantar num coral, e fui me desenvolvendo daí pra frente, dessa forma. Então, esse intercâmbio musical dentro da família, em específico dentro daqui de casa com os meus pais, que inclusive estão no chat, viu? A galera da produção também ali no QG do meu canal, os queridos Maldi e Rubens Mancini, que estão por aí. Um beijão para vocês que estão, inclusive, aqui pertinho de mim, mas não estão aqui no momento da entrevista. Boa! Um salve para a família Flores. Eu acho que eu cheguei a meio que dar uma resposta aí meio sucinta, mas se quiserem eu posso, enfim, desmembrar um pouquinho mais de algum ponto. Eu quero desmembrar esse rádio que você desmontou aí, que você estragou. Seu pai disso que eu comentou quero, aqui que você literalmente estragou o tampo. É isso? Conta pra gente. Meu, eu nem tenho certeza, assim, de como é que foi, eu não tenho tanta memória, assim. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Você consegue estimar? Boa pergunta, não faço ideia. Sei lá, vamos... Rubens, coloca aí pra gente. Conta aí, era 5, 6 anos? Eu não faço a menor ideia. Péssima com essas coisas. Mas vamos lá, você falou que o locutor chamou sua atenção, né? Na verdade, sabe quando você escuta, assim, você tem vontade de entrar em contato com quem tá fazendo, quem tá jogando aquelas pedradas pra você e se comunicando com você, eu tipo, nossa, eu quero isso. E aí, criança, né, olha pra aquela telinha que fica do alto-falante e fala, nossa, deve estar aqui dentro. Você achou que o cara tava dentro do carro, né, falando. Sei lá onde que ele tava, se era dentro do carro, dentro do alto-falante, dentro dos fios. Eu consegui chegar nos fios e sair arrancando tudo. E eu não tinha nenhuma ferramenta, olha só. Ousadia e alegria. Seus pais estão colocando a informação aqui de que você tinha 2 a 3 anos. Gente, tá vendo? Eu realmente sou péssima com essas questões de linha cronológica da minha vida. Mas esse seu interesse pelo locutor de rádio, e hoje você é também uma grande podcaster e apresentadora também. Para quem não conhece, DJ Grazi Flores está aí na Twitch também fazendo muitos programas, podcasts no Mixcloud, Soundcloud. É isso aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não queria fazer um salto temporal tão grande assim, mas já vou emendar então uma pergunta, pedir para você falar um pouco mais da sua passagem pela escola de música, pelo curso de violino que você fez. Poxa, ai, que momento emocionante, vamos lá. Eu acabei fazendo, ao longo da minha vida, muitas mudanças de escola. E não era porque eu aprontava nesse sentido. Esse exemplo aí do rádio, do carro, não se aplicavam às escolas. Eu sempre fui uma aluna bem tranquilinha até, né, pai? Mãe, não vai falar o contrário, hein? Por favor. E eu sempre fui bem aplicada, mas enfim, diversas questões da vida, fui mudando de escolas. Então, tive iniciação musical em uma, enfim, nessa vibe de prézinho, início do fundamental. Mudei de escola. Quando eu mudei, lá nessa outra instituição, tinha uma dupla de professores de música. E aí eles passavam de sala em sala, meio que apresentando um pouquinho dos instrumentos que eles, enfim, abordavam nas aulas e comentando a respeito do coral. Eu fiquei apaixonada pelo violino quando eu escutei. Eu fiquei tipo, gente, eu preciso disso aí. Peraí, não, eu quero. Já falei para os meus pais e esses dois malucos, eles sempre me apoiaram. Então pensa, eu chego e falo,
oi, tudo bem? Quero aprender violino. E eles falam, beleza, bora lá. Meu, só podia dar bom, né? E aí eu fui me desenvolvendo, apesar de tudo, com o violino eu não cheguei a me desenvolver tanto quanto pelo coral. Vejam só. E aí, ali por volta dos meus 12 anos, mais ou menos, eu, inclusive, fiz um teste e passei pro coral da USESP. Para quem não sabe, USESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, eu passei por aí uns 3, 4 anos frequentando 2 vezes por semana. Eu sei, vocês podem ficar com inveja, eu deixo a Sala São Paulo por dentro. Então pensa, ai, que delícia, que saudade de me apresentar naquele lugar, aquele teto que é modulado e adaptado conforme a peça que você vai apresentar para ocupar ali, extrair a melhor acústica do ambiente. Gente, é uma coisa maravilhosa. E eu passava pelo corredor vendo aquela estrutura do teto enfim, do lado da Júlio Prestes, vendo aquela coisa do trem, e a gente brincando com sons. Ai, que nota que é essa do apito do trem? E a gente fazia alguma coisa, e a gente cantava. Teru, maestro Teru, muito obrigada por tudo, por toda a sua rigidez, por toda a sua incrível forma de nos ensinar. Inclusive, eu ficava morrendo de medo de chegar atrasada, porque ele sempre colocava a gente, desafiava a gente a tocar uma nota sem nenhum tipo de... cantar uma nota, sem nenhum tipo de referência vinda do piano, coisa do tipo. E, meu, eu sempre ficava com o maior medo, porque ansiosa e nervosa, eu sempre acabava errando, gente. E aí, por isso que eu cheguei poucas vezes atrasada lá. Olha. Mas era uma delícia. E para estender um pouquinho mais, gostaria de comentar que durante esse período de apresentações pelo coral da USESP, importante ressaltar, coral infantil da USESP, eu cheguei a me apresentar umas 4 vezes cantando Carmina Burana, de Karloff. Gente, que peça maravilhosa. Quem ainda não escutou, não teve a oportunidade de frequentar mesmo os ensaios, assim que passar a pandemia, assim que a gente, né, puder, por favor, estejam lá, frequentem esse ambiente, mesmo que seja de música clássica e de repente não seja uma coisa muito do seu gosto musical, pelo menos é uma experiência muito vasta, muito incrível, com aquela pluralidade de instrumentos, aquela energia incrível de cada um dos artistas, o maestro sintonizando todo mundo. É uma delícia, é fora de série. Quantos anos você ficou no coral? Cerca de 3, 4 anos. Massa. E aí, foi a partir daí que você se interessou pela função, pela profissão DJ? Você acredita que não, menina? Na verdade, teve um salto, porque eu só saí do coro da USESP e dei também uma parada meio que total, né? Contando do passado, eu achava que era só por um tempo que eu ia parar, e aí eu, do futuro, chego e digo, não, você parou real. De tocar violino. Eu parei de tocar violino, acabei saindo do coral por conta do ensino médio, que era integrado ao técnico, e os horários batiam, e eu não tinha como fazer essa alteração, enfim, de horários, e aí eu acabei optando pelo ensino médio, né, gente? Pode crer. E aí, em seguida, eu fui meio que desbravando outras vibes profissionais. Primeiro, fiz o curso técnico em administração. Simultaneamente, em algum momento, fiz também de audiovisual. E aí, eu me apaixonei pelo audiovisual. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer para toda a minha vida. E aí eu pensava em trilha sonora, e aí eu pensava naquelas brincadeiras de edição de vídeo e aquela coisa toda. Fui me, enfim, embrenhando em projetos e coisas do tipo, mais focados inclusive em stop motion, que é uma coisa que eu amo de paixão também. E aí, só por volta dos 22, 23, mais ou menos, eu acabei resolvendo
me jogar um pouquinho mais na discotecagem. Que massa. Mas vamos lá, como que você entrou em contato com esse universo da discotecagem? Como você ficou sabendo que existia a figura do DJ? Conta pra gente um pouquinho mais, como que foi esse primeiro contato seu? Saber da figura do DJ, eu meio que já sabia há um tempo na minha vida, assim, eu não vou saber agora te dizer qual que seria a minha primeira memória, porque eu acho que esse não foi o meu foco, né, a discotecagem, por muitos anos, inclusive por conta da minha relação com a música clássica, eu acabava ficando meio que assim, por conta de falar de música eletrônica, ou que de repente eu curtisse algo próximo a isso, com a galera que era completamente de instrumentos acústicos e que curtia essa vibe mais clássica das produções e das reproduções da música. E aí, bom, vou ter que confessar aqui, hein? Ó, galerinha aí, Rubens, Mancini, Emaldi, colabora aí comigo no chat. Eu confesso que o meu pai, ele me encheu o saco por muito tempo. Ele ficava, mas eu sei que você gosta de música clássica, filha. Eu sei que você quer seguir isso pra sua vida, mas também gosta tanto de música eletrônica. Você já viu isso daqui? Pô, de repente pode ser que funcione pra você. E aí, de tanto ele ficar martelando, eu falei, quer saber? Deixa eu testar aí como é que faz esse negócio aí de mixar. Eu vou fazer um cursinho aí online, só pra não dizer que não tentei, né? Porque eu tava nesses momentos de crise artística, crise profissional. Eu vou te interromper só pra perguntar. Seu pai, ele ouvia música eletrônica, então? Ou só porque ele sacava que era uma coisa que você gostava? Eu confesso que ele sacava mais do que realmente curtia. Ele até me comentou algumas vezes, assim, que ele começou a gostar um pouquinho mais de música eletrônica depois de ouvir, nos últimos anos, sem querer, assim, um pouquinho a mais, por conta de lives e sets e os meus testes. Enfim, e eu que nem gosto de ouvir música alta, né? Aí ele acabou indo por osmose e hoje em dia ele curte bastante. Inclusive, me confessou no outro dia que sente até falta da vibe eletrônica de algumas produções, de algumas tracks por aí. Massa. Que legal, mas continua contando, porque aí ele te deu um incentivo. Isso, e aí eu fiz, assim, a primeira mixagem, e eu fiquei tipo, gente, olha esse negocinho aqui, olha, ai que orgulho, olha essas duas tracks. E no final das contas, na verdade, era uma coisa que eu já meio que fazia sem querer pelo Windows Media Player desde criança. Eu gostava de ficar montando umas playlists e ficar, tipo, trocando o mais rápido possível para fingir que elas estavam sendo conectadas e mixadas, assim. E abrindo abas e fazendo aquela coisa toda, sem nenhum tipo de embasamento teórico nesse sentido, né? E aí, eu acho que também devo ter enchido um pouquinho o saco do meu pai, de tanto pentelhar ele me pentelhou também, e aí cá estou, quando depois de fazer o curso online, eu percebi que eu precisava de mais, eu já queria mais, e aí eu já fui atrás de cursos de fato, com os equipamentos, para poder entender como é que eu fazia aquilo acontecer de um jeito ainda mais ousado, assim. Como o Rubens está colocando aqui no chat, ele apenas queria que você fizesse algo que você já fazia naturalmente. Basicamente. Muito bom. O apoio da Eu acho que família é ele- muito importante nesses momentos de decisão de carreira, né? Nossa, sim. Muito bom saber que a sua família deu esse apoio para você, Grazi. Salve, Rubens e Maldi. E o que você estava ouvindo nesse momento? Nesse momento, Ou que tipo de som você estava imaginando que você ia tocar? Conta pra gente. É nesse sentido que eu tô querendo. meu... quando eu tava... Vou realmente dar uma simplificada aí nesse rolê. Fui fazer, de fato, então, a aula presencial na época se chamava eDJs.
E aí, hoje em dia, parece que se chama Instituto ILEB. Lá, eu já, inclusive, já era ali na Augusta, a escola. Lá eu cheguei a pensar que eu seria do drum and bass. Falei, nossa, meu, não, imagina que eu vou ficar tocando house. Todo mundo toca house, quero tocar um negócio diferente, quero fazer um negócio diferente. Olha isso, drum and bass. Depois do drum and bass eu falei, não, mas poxa, olha esse trap. Falei, nossa, vou pro trap. E aí eu comecei a misturar trap, drum and bass, e aí fui pro trip hop, voltei pro house, achava que era do deep house, pulei pro progressive house e cheguei no techno. Foi basicamente isso. Bastante percurso, né? E você sente que nesse momento você de fato tá mais confortável nisso que você chamou de techno? Eu acho que, no final das... Eu acabo conversando com vários DJs, eu acabo tendo esse contato, assim, com uma galera que tá começando ou que já tá na carreira há muito tempo. E fico refletindo a respeito de como a gente faz essa seleção do que a gente toca, como a gente dá um nome para aquilo que a gente toca. Eu acho que é um negócio muito complexo e eu tive muita dificuldade, eu passei muito tempo sem conseguir nomear exatamente o que eu tocava, justamente por conta dessas referências e influências que cada track acaba tendo e puxando de repente mais para um lado ou para o outro. E ao longo do tempo eu percebi que o que eu gosto de tocar é música eletrônica, só para simplificar, mas com certeza atualmente o meu coração bate mais forte quando eu escuto aquele kick maravilhoso, aquele grave do techno. E eu não imagino e não fico também focada ou bitolada tentando criar barreiras para aquilo que eu toco. Eu sei que em diversos momentos eu vou querer explorar mesmo, de repente, música brasileira, de repente rock, de repente trip hop, inclusive porque isso vai fazer com que eu me desenvolva de outras formas dentro da mixagem. Porque quando a gente sai de um estilo musical e vai para outro completamente diferente, às vezes a gente até enxerga novas possibilidades dentro da mixagem que a gente jamais teria imaginado em trazer para aquele estilo que a gente estava tocando e etc., se a gente ficasse só naquele gênero musical. A exemplo, eu já toquei, inclusive, várias vezes música brasileira, inclusive cheguei a fazer uma mixtape, um set pro site Alatage, pra série Vitrola, de música brasileira. É isso aí. A gente, enquanto DJ, é importante ter essa visão, né, de consumir vários estilos, que isso só agrega para nossa discotecagem, para o nosso repertório. A gente por aqui com certeza concorda com essa visão. Mas vamos lá, ó. Concordo. Já acompanhei várias das suas lives. Reforço aqui que a gente tem grande admiração pelo seu trabalho. Como o Rubens está dizendo aqui, você toca de um jeito muito particular que é viciante. Ai, mas eu queria apontar uma particular. Eu adoro muito o trabalho de vocês, só para poder fazer esse adendo, e gostaria também de comentar que desde a primeira vez que eu colei no canal do Tocaia TV, inclusive quando a primeira vez que eu colei, quem tava tocando era DJ Rose. Exato, tô apontando maravilhosa. Pra cima, não é pra mim não, tá apontando aqui pra Rose, gente. Não é Rose aqui, se bem que ela tá atrás de mim. É que eu tô pequenininha aqui, ó. Não, tá atrás. Vamos que vamos. Será que eu acertei? Aí, agora foi. Uhul. Esta maravilhosa que... Gente, eu sou péssima com essas coisinhas. Enfim, vocês entenderam. Esta maravilhosa. Eu escutei tocando com aquela vibe deliciosa. Eu acho que era digestiva, inclusive, que tava rolando. E... eu fiquei apaixonada por todo o carinho que vocês têm com a identidade musical e visual do canal de vocês. Muito obrigada, Grazi. Valeu mesmo. Mas eu vou falar de você. Isso aí. Porque eu ia falar sobre, olha só, o Rubens falou que você tem um jeito particular de tocar. E eu vou apontar uma particularidade que eu percebi no seu som,
que não se aplica a todos os seus sets, mas a quase todos os que eu ouvi. Que é o fato do seguinte: você é pesadona, seu som é pesado. No bom sentido, né? Não é pejorativo aqui. Sim, sim. Certo? Como eu disse, não é todas as vezes que eu te ouvi tocando, mas eu ouvi várias e quase todas as vezes que você estava pesando, som pesado. Fala sobre isso. Eu acho que no final das contas, vou até aproveitar e dar aquela esticadinha pra responder a parte extra, né? Após os créditos, chega aquele momento bônus do conteúdo que você está consumindo, e este é o momento para aquela pergunta que você me fez. Está confortável com aquilo que você toca? E aí você me comenta que eu toco uma coisa mais pesada, e aí eu te digo: você acredita que desde o começo, quando eu tava discotecando, toda vez que eu tocava, eu ficava: nossa, podia ser um pouquinho mais pesado. Nossa, cadê o bass dessa track? Cadê aquele kick? Nossa! E aí, quando eu ia selecionando e encontrando algumas tracks da vibe que eu curtia, eu ficava: gente, se pá, que é isso realmente que eu quero na minha vida. Pelo menos ali nos decks, quando eu estiver controlando, eu acho que é isso. E aí eu te digo que sim, eu curto muito essa vibe e eu acabo... Na verdade, eu tenho muitos desejos de como desenvolver esse som pesadão. Essa... Nossa, desculpa, eu até dei um cliquezinho aqui na minha cabeça, porque toda vez que eu falo pesadão, vem aquela track: vem pesadão, ninguém vai me segurar. KKK. Black Alien, gente. Muito bom. Ai, gente. Enfim, eu gosto muito, sim, inclusive porque o que eu mais curto dentro dessa vibe de mixar música eletrônica, mais especificamente falando dentro de techno, pode ter um pouquinho de acid, pode ter um pouquinho de breakbeat, ou muito. Gente, nós somos livres, nós fazemos aquilo que a gente deseja, de acordo com a vibe do momento, as estrelas, a lua, o sol e os planetas alinhados. Mas eu gostaria muito de conseguir ainda fazer algumas coisinhas extras dentro dessa vibe pesada, de construir, desconstruir, reconstruir as músicas dentro das mixagens. Porque é um negócio que eu acho que matematicamente, quando a gente pensa dentro da música, das mixagens, a minha cabeça ela funciona muito bem com essa vibe de música quando eu tô ali nos decks. E eu adoro ficar pensando em onde que eu vou colocar o looping, onde que eu vou fazer de repente, hoje em dia, né, graças ao trip hop, fazer aquele scratchzinho assim, bem de levezinho, onde que eu vou tirar, repor, adicionar, estourar um pouquinho, às vezes, até ali, os parâmetros da equalização do som, seja médio, grave, agudo, enfim, e os efeitos também que a gente acaba incorporando dentro de cada um dessas mixagens. E portanto, um dos meus desejos seria de conseguir colocar, de repente, aí uns sintetizadores, de repente aí umas machinezinhas maravilhosas, lindas, incríveis, para poder fazer esse intercâmbio e essa comunicação ali ao vivo. Então, tá aí um negócio que eu quero fazer no futuro, quem sabe próximo. Massa. Vou aproveitar então e emendar uma pergunta aqui. Como é que tá as suas aventuras em produção musical? Infelizmente, elas estão um pouquinho paradas. Até eu já assumi isso pra mim, que até mesmo com muita vontade de produzir alguma track, nesse exato momento, eu não estou com tempo. Mas até julho eu vou ficar nessa vibe aí, sem conseguir produzir nada. Estou com a minha cabeça, inclusive, borbulhando de ideias. Eu tô alucinada para fazer testes, para poder brincar com esses intercâmbios, intersecções entre as produções que eu já faço, seja de texto, seja produção de sets, etc e tal, e fazer uns produtos, uns conteúdos ainda mais completos nesse sentido. Mas se serve de consolo,
Eu já produzi e rolou inclusive o lançamento de uma track minha no final do ano passado pela label Filhos do Nada. A track se chama Circunflexo e tá disponível no Spotify, eu acho que no SoundCloud também, e tá no Bandcamp. E se você é da vibe, por favor, me mande. Eu mando promo pra você, não tem problema. Manda aquele salve. E eu também fiz a produção muitos anos atrás da track Leme, que você, Rose, inclusive tinha compartilhado nos stories. É isso aí. E essa track, na real, eu nem tinha o intuito de fazer como uma track realmente, né? Tipo, estou lançando uma track. Era, na verdade, justamente já com o intuito de utilizar como vinheta do Lacuna Tropical, pra não correr o risco. Eu ficava assim, muito nervosa, assim. Eu não vou deixar que os direitos autorais simplesmente boicotem o meu programa, ainda mais por conta da vinheta. A vinheta tem que ser minha. E aí eu arranjei um jeito de produzir, aprendi ali às pressas, fiz a track, e aí está aí até hoje como identidade sonora do Lacuna Tropical. Muito bem, então vamos fazer assim, ó, pro pessoal que tá acompanhando. Explica pra gente e pra quem tá acompanhando, né, o que vem a ser Lacuna Tropical. Nossa, que pergunta incrível e complexa. Muito bem. O Lacuna Tropical, ele se iniciou em junho de 2017, como sendo um ambiente para eu divulgar os sets que eu estava fazendo a partir do momento que eu finalmente estava fazendo, tinha finalizado, enfim, nesse limbo aí, o meu curso de discotecagem pelo Instituto ILEB. E eu falei, pô, eu preciso colocar isso em algum lugar. E eu nunca me satisfaço com o básico da vida. Então, eu resolvi que eu ia fazer artezinhas específicas para fazer, utilizar como capa desses sets. Não iria só colocar no Mixcloud, eu queria... Sou uma filha das comunicações blogueirísticas que existiam nessa vida. Então, como o Blogger já era uma plataforma que eu utilizava bastante desde muito cedo, resolvi criar um blog do Lacuna Tropical para poder adicionar as imagens na íntegra, bonitinhas, lindonas, inteiras, sem nenhum recorte daquilo que eu tinha produzido manualmente. Também fazia uma contextualização textual daquilo que eu tinha feito de set e publicava lá. Só que não estava satisfeita em fazer só isso, porque não era tudo que eu queria mais, sempre mais, né? E aí surgiu a possibilidade de eu fazer parte da programação fixa da Dublab Brasil, desde seu surgimento da filial aqui no Brasil. E aí, já me joguei de cara, e aí eu fui alternando e modificando e adaptando e moldando cada vez mais o formato desse conteúdo, num nível em que eu tive programas em que eu tinha destaques de notícias do que estava rolando na cena da música eletrônica, ou de repente um top de tracks que estavam me conquistando ali, naquele momento. Tinha o Papeando também, que eu conversava com DJs com quem eu tinha contato. Acabou tendo essa lacuna de Papeando, e aí ao invés de vir com as entrevistas, eu acabei alternando o formato para trazer convidados que fizessem sets inéditos ou exclusivos para o Lacuna Tropical. E aí, de repente, já estava fazendo a vibe das entrevistas, e de repente também já voltando com o som da pandemia, né? E de repente já estava fazendo os festivais e festas virtuais do Lacuna Tropical, inclusive
para vocês que estão pensando, por que que ela nunca tem tempo para produzir música nova e etc. É porque eu tô produzindo o festival Vibe Lacuna que vai acontecer em julho, tá bom, gente? Então aproveita já para anotar esse spoiler. E tentando resumir da melhor forma possível, o Lacuna Tropical, portanto, é um laboratório de experiências eletrônicas e voltadas para a pluralidade da discotecagem. Quando eu digo eletrônicas, eu gostaria de enfatizar que não significa que seria só de música eletrônica, mas em específico de músicas que foram produzidas com elementos e instrumentos que precisam da energia elétrica para serem tocados, produzidos, reproduzidos, e, portanto, dentro da discotecagem seria, então, um laboratório de experiências para todo o desenvolvimento musical de DJs e artistas, produtoras, produtores, enfim, é isso. Quantas edições do programa você já fez? Só pra... Gente, essa semana tá indo ao ar, acho que o número 147. Sente só, Rose. A gente aqui, ó, tá no Chama na Chincha 16 mais 1 é o Socorro, de hoje, certo? é isso aí. 16 mais 1 a edição de hoje. E a nossa amiga aqui já fez 147, é isso? Vai. Socorro, bastante, né? Persistência. Isso quer dizer que você já tá fazendo há 3, 4 anos? Já, na verdade... Porque o festival, ele surge, é. ele surge com o ciclo de um ano, é isso? Confirma? Isso. Na verdade, o programa em si é mais voltado para uma web rádio, diria. Fazem um pouquinho mais de 2 aninhos que eu estou fazendo. Essa quantidade absurda de programas, na verdade, advém da frequência, que é, na verdade, 2 vezes por semana que rola esse programa. O Som da Pandemia tá agora indo para a sua edição de número 14 na semana que vem. É isso. Essa semana rolou a edição de número 13. É nesse ponto Então, que eu queria estamos aí, chegar. Desculpa estar te juntinho. interrompendo, mas só para o pessoal acompanhar. Você falou da Lacuna Tropical. O Som da Pandemia é um outro programa? É algo que se desdobra a partir da Lacuna Tropical? Como é que a gente entende? O Lacuna Tropical, portanto, então, é esse laboratório de experiências onde eu vou fazendo vários experimentos chambrantes, utilizando todos esses elementos malucos, explosivos e tudo mais, que se desenvolvem dentro de alguns produtos. Um dos produtos é o programa para a web rádio, o outro são os festivais e etc. E o terceiro, que seria o Som da Pandemia, que é um projeto voltado para essas entrevistas. Que, inclusive, né? Sim! Posso dar esse spoiler? Então, posso comentar? Posso? O programa é seu. Inclusive, para vocês que não estão sabendo, porque eu ainda não contei para quase ninguém, inclusive, olha esse spoiler. Em breve teremos a edição com estes queridos Nath e Micheletti, que não foram chamados na Chincha, mas vão contar sobre o som que tá rolando durante a pandemia, ou até mesmo antes, e perspectivas para o futuro dentro do projeto O Som da Pandemia do Lacuna Tropical. Inclusive, foi um prazerzaço conversar com vocês lá. E aqui também, viu? É isso aí, Então, o prazer é nosso. Eu devolvo na mesma moeda, então. O prazer e a alegria, né? E também a mesma pergunta que você nos fez. Quais as suas perspectivas, já que a gente foi convidado para participar do programa O Som da Pandemia, né? E um dos temas principais é falar sobre o momento que a gente está vivendo, como a pandemia afetou nossas carreiras e trajetórias. Então, eu aproveito para perguntar para você, Grazi, diante desse momento que a gente está vivendo, como que você vislumbra o futuro da nossa profissão? Olha, o futuro é completamente incerto. Eu conversei, inclusive, por exemplo, com a Carol Carvalho, que é produtora de eventos, produtora cultural, e ela mesma me comentou uma coisa durante a entrevista que eu acabo levando isso para
todos os cantos que eu falo a respeito de perspectivas para o futuro. É difícil a gente se programar e a gente se planejar quando o governo não está se programando e não está se planejando e não está divulgando os dados exatamente como eles estão acontecendo na realidade, para a gente ter uma noção, a gente realmente entender qual que seria a melhor alternativa para a gente desenvolver os nossos projetos. Então, a partir daí, eu acredito que a gente vai ter que realmente continuar desbravando, adaptando e fazendo o possível para desenvolver tudo aquilo que a gente deseja dentro do ambiente virtual. Seja aqui no Twitch, seja em outras redes sociais, em outras plataformas, como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, Mixcloud. Enfim, as possibilidades são realmente bem grandes, apesar de tudo, não são infinitas, afinal de contas, o infinito e além também se desdobra no presencial. Depois da pandemia, depois da vacinação, nesse momento utópico que a gente sonha tanto, que a gente deseja tanto, eu realmente acredito que teremos uma relação muito híbrida dos eventos. Serão essenciais essas vibes de transmissões ao vivo ou de interações pela internet no momento que a gente estiver fazendo qualquer tipo de evento. Então, a gente vai começar a explorar, muito provavelmente, um novo formato, seja de apresentação, seja de divulgação, ou seja de mixagem, ou seja lá o que for. Afinal de contas, nenhum DJ praticamente antes estava acostumado a falar ao microfone para se comunicar com o público. Aliás, o que ia falar com o público? Aí, galera, quem tá gostando, grita aí! E aí a galera ia gritar. Ou então, de repente, levanta a mão pra cima! Bicho, pra muita gente, incluindo, nesse caso, eu mesma, eu sentia que não fazia tanto sentido. Mas dentro do Twitch eu encontrei uma nova forma de se comunicar. A gente literalmente conversa sobre assuntos, muitas vezes cabeçudos, muitas vezes extremamente relevantes, com o chat, enquanto a gente tá tocando. Então, isso pra mim fez toda a diferença, porque me deu a sensação de que a gente teve uma relação, uma conexão ainda mais profunda com quem tá ali do outro lado, dançando o que a gente tá tocando. Vibrei com a sua resposta aqui, Grazi. A gente fica muito feliz quando os DJs falam em microfone. O nosso amigo Araripe acabou de colar aqui e ele foi um dos primeiros a ser o nosso convidado. Sabemos que você já bateu papo com ele e esse foi um tópico que a gente conversou com ele, né? Porque ele é uma figura que faz amplo uso do microfone aqui nessa plataforma, assim como todos nós, né? É uma coisa que praticamente se impõe. Deiliane, nossa querida amiga, tá lançando algumas perguntinhas aqui. Então, vamos ver o que ela quer saber de você? Ela fez 3 perguntas, então vamos lá. Uau! 3 em 1. Qual sua maior dificuldade em ser DJ nos tempos atuais? Muito bem. Eu acho que... Nossa, pera. Deu até uma travada. Deiliane, olha só, você travou o meu sistema. Não, vamos lá. Eu acho que uma das grandes dificuldades, que aí eu acho que meio que transpõe qualquer tipo de relação temporal nesse sentido, seria a questão da divulgação, seria a questão da visibilidade daquilo que a gente produz de conteúdo. Porque, independente da qualidade nesse sentido, eu acho que DJs que são mais emergentes, que mesmo que já estejam aí na carreira há bastante tempo, sentem dificuldade de encontrar o seu público. Então, eu sinto essa dificuldade de conseguir ampliar a quantidade de pessoas que escutam aquilo que eu faço, que consomem de alguma forma os conteúdos que eu estou produzindo. Falando da questão da técnica, a maior dificuldade que eu tenho
é a falta de um par de toca-discos, é a falta de 4 decks, um mixer maravilhoso. Olha, estamos aceitando, inclusive, Technics me patrocina. Pioneer! Oi, Pioneer, tudo bom? Muito prazer. Adoro todos os seus produtos. Deixa eu te comentar, tá vendo essa maravilhosidade aqui? Olha, foi você que produziu, me patrocina! Chamou na Sennheiser. chincha. É isso aí. Marcas. Nossa, gente, inclusive, desculpa de estar utilizando aqui esse momento para fazer um merchan não pago para todas essas marcas. Fica à vontade, o espaço é tão seu como o nosso. A Deiliane quer saber também o que é ser DJ incrível para você. Acho que, né? O que é ser DJ incrível? É, É tipo... Uau! Eu acho que seria o profissional que não pensa necessariamente só em execuções perfeccionistas da técnica da mixagem em si. Porque quando a gente analisa as mixagens, é uma coisa muito interessante que, sim, é muito mais gostoso a gente ouvir uma mixagem lisinha, perfeita e maravilhosa. Mas você há de convir que para fazer lisinha, perfeita e maravilhosa, hoje em dia a gente tem sync, a gente tem, sei lá, tantas outras opções para poder atender a esta demanda técnica. Então, a DJ que realmente eu poderia dizer que é incrível, é aquela pessoa que consegue fazer uma conexão entre diversas técnicas, diversas culturas que existem dentro da mixagem em diversos gêneros musicais e que consegue extrair o máximo que pode com o equipamento que tem à disposição. E, inclusive, de repente, até colocando ali uma pitada de ousadia e alegria, de coisas que DJs já experientes muitas vezes nem imaginavam ou nem esperavam escutar naquele momento. Fiquei intimidado agora, hein, Rose? Então. Será que são os DJs incríveis? Vocês são, com certeza. E como com você certeza. faz para garimpar seu repertório? É a última pergunta aqui da Deiliane. Bicho, eu gosto de utilizar muito as plataformas de Bandcamp, de Traxsource, Beatport, um pouco menos de SoundCloud, mas de vez em quando eu dou aquela passadinha por lá. E eu gosto muito de focar em temas específicos, em momentos específicos. Por exemplo, faz uns 2 meses que eu tava super na pira de ficar pesquisando labels diferentes. Agora, já tô meio que na vibe de pesquisar artistas daqui da América do Sul. Então, por exemplo, agora eu tô mais focada em artistas colombianos. Massa. Meio que isso. Eu sei que você eu também acabo... Desculpa. Só pra fazer colocar esse holofote, né? Eu também acabo conhecendo muita gente que produz aqui, que é brasileira, e que produz umas tracks sensacionais. Muitas vezes acabo sendo agraciada com as promos dessa galera, então eu gostaria de aproveitar e agradecer todo mundo que já me mandou promo. Isso me ajuda pra caramba, inclusive porque eu gosto realmente muito dessas produções. E eu também acabo, muitas vezes, metendo as caras, assim, falando: oi, tudo bem? Pô, sua track é super legal. Pô, eu vi o trechinho que você mandou, eu posso usar? E aí a galera acaba mandando, ou então acaba autorizando e vai formando essa rede aí de contatos também. Muito massa. Um pouquinho antes de começar aqui o nosso bate-papo de hoje, você separou alguns discos. Mostra pra gente aí, já que a gente tá falando de garimpo e referências. Manda aí. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu tenho muita saudade de garimpar uns disquinhos. E que uma das coisas que acabou afetando bastante o garimpo dos discos foi a pandemia. Um pouco antes, na verdade, da pandemia, eu tava justamente meio que
quase fazendo esse processo de migrar aí para os toca-discos. Então, eu toquei várias vezes na Patois Discos, eu toquei na Void, inclusive na Void foi uma vibe muito legal, porque eu toquei um set de 2 horas, 100% feito em vinil e de música eletrônica, gente. Então, tipo, meu, saudades. Eu separei uma quantidade muito grande. Eu vou mostrar pra vocês, só pra, desculpa qualquer coisa, Ô, tá louco, bom? Mostra aí, não tem que pedir desculpa não. Tá Já dá tá pra fazer um escondendo set tesouro? aí. Vamos ver o que tem. Nossa! A Kaleo B, esse compactinho, será que dá pra ver? Pera. Deixa eu ver. Não sei se dá pra ver. Deu pra ver? Ó. Esse compactinho Deu pra ver, aqui, sim. juntamente com este 12 polegadas, deixa eu ver aqui o selo. Aqui. Cotonete, foram os primeiros discos oficiais da minha coleção. E detalhe, eu ganhei, gente. Esses discos eu ganhei meio que de presente, meio que numa vibe muito boa, quando eu fui pra Paris e eu tava fazendo esse intercâmbio aí de discos, leva disco pra cá, traz pra lá, nananã. E aí acabei ganhando de presente esses discos. Por falar em ganhar de presente, tá aqui esse disco. Yes! Ai, peraí. Deu pra ver tudo? Tá Ai, dando. socorro. Deu sim. Time. Deu pra ver? Você tem que afastar um pouquinho, mas tá dando pra Ai, ver Ah, parcialmente. já sei. É Isso. por conta da capa. Ô, gente. Não. Nem parece que eu trabalho com disco, hein? Ô, vergonha. Gente, desculpa aí, galera da Patois. Ih, piorou a situação, hein? É que o branco estoura que um agora pouquinho, foi? mas deu pra ler, sim. É? Agora foi? Time and Word? Muito bom. Esse disco eu coloquei pra tocar infinitas vezes na Patois. Assim, infinitas. Aí o Peba, salve Paulão, salve Ramiro, salve Mimi, meus parceiros de crime. E de tanto colocar lá, o Peba olhou pra mim e falou: meu, pelo amor de Deus, leva esse disco pra sua casa, toca ele lá, eu não aguento mais. Amei! Muito bom. Esse daqui eu, inclusive, aproveito pra fazer inveja. Isso porque eu não encontrei da Serena Assunção. Gente, eu não sei onde é que eu coloquei esse disco. Tô preocupada. O Ascensão? Qual? O Ascensão? O disco Ascensão? Isso. Nossa, você vai fazer inveja, Esse hein? disco. Ô, louco. Eu ia ostentar. Ostentação. Eu ia ostentar, mas aí eu não encontrei na pressa. Esse daqui é o disco do Amado Maita, primeiro disco do selo da Patois Discos. Eita, mas eu ainda preciso aprender a blogueirar direito, hein, gente? Enfim, essa coisa maravilhosa. Foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu comecei a trabalhar na Patois. Foi justamente por conta do lançamento desse disco que eu entrei. E, enfim, estou lá até hoje. Você quer contar essa história pra gente? Conta. Eu tinha separado essa pergunta aqui, mas aí o papo acabou fluindo para outros lugares, e que bom que você tá falando sobre isso. Conta pra gente como é que você começou. Bem, vou contar. Ó, pra quem não conhece, essa daqui é o logo. Oi. Vai dar certo, gente. Confia em mim, vai. Tá dando Ali, pra ver ó. um pedacinho. Tá dando pra ver? Patois Ali Discos, o logo da né? Patois Discos. Ai, caramba. Perdoa a blogueira que ainda tá começando nessa vibe, gente. Esse disco, na verdade, eles sempre quiseram relançar. Tô colocando meu computador pra carregar, por isso que eu tô me esticando toda aqui, gente. Perdoa a blogueira parte 2. Eles sempre quiseram lançar, e aí eles estavam nessa vibe, finalmente tinham conseguido, que é um puta processo, venhamos e convenhamos, né? Você tem que conseguir a autorização para utilização por conta de direitos autorais, por conta de ter o acesso ao próprio conteúdo do disco em si, o conteúdo musical, encarte, enfim, todas essas coisas. Depois você precisa fazer a master, depois você precisa encontrar uma forma de prensar, ver a melhor forma, depois de prensar o disco, você tem que conseguir trazer o disco
para sua loja, depois você tem que conseguir distribuir. É um mega processo, é uma mega operação. E é claro que numa mega operação, quanto mais gente, quanto mais mãos trabalhando no deck, melhor. E nessas, já estava frequentando ali a Patuá, eu já estava enchendo o saco do Paulão, enchendo o saco do Ramiro, enchendo o saco do Peba. Eles falaram, quer encher o saco? Então vem para a equipe e aproveita para poder fazer essa vibe de comunicação, de organização, organizer, como diria o Peba. E aí eu acabei conseguindo me infiltrar ali na lojinha mais querida de São Paulo. Muito massa. E você tá há quanto tempo com eles? 2 anos e meio. Muito bom. 2 anos e meio. Isso pro pessoal de techno, eu não sei, eu tô lembrando o seguinte, algumas pessoas de techno que eu acompanhava de Berlim, alguns artistas, né? E eles fizeram escola na Hardwax, que é uma loja lendária lá de Berlim. Muitos DJs grandes hoje, ou pelo menos conceituados nesse nicho, trabalharam ali na Hardwax e enfim. Você vê como uma escola esse ambiente que você tá frequentando também, trabalhando, como é que é? Pô, é impossível a gente não dizer que uma loja de discos para um DJ não é um ambiente de aprendizagem, um ambiente de intercâmbio, um ambiente para você mergulhar sem preconceitos em diversos gêneros musicais, né? Então, ali na Patuá, por exemplo, eu acabei entrando em contato com experiências tão únicas, tão incríveis. Eu acho que aqui eu acabo contando mais vezes pra galera e que talvez quem nunca tenha segurado um disco de vinil nas mãos não faça ideia do que isso seja, mas eu vou comentar de qualquer forma para tentar aproximar. Bom, vou até tirar aqui inclusive, trilha sonora dos meus dias por muito tempo. Isto, para quem não sei se dá pra ver direito, isso daqui é um disco de vinil. Um disco de vinil, galera, não sei se dá pra ver direitinho, mas tem essas nervurinhas aqui no meio, essas faixinhas aqui no meio. Todo DJ que se preza limpa os discos, inclusive, com bastante frequência. Vou aproveitar que vocês alteraram aqui e tentar mostrar com mais clareza. E quando você está garimpando, muitas vezes você acaba recebendo o disco sujo, empoeirado, enfim, suas memórias de utilização e afetivas, etc., acabam ficando registradas também nesses sulcos, nessas faixinhas que tem. E teve uma vez que chegou um lote de discos vindos diretamente de Cabo Verde na loja. Bicho, vocês não estão entendendo, a gente tirou os discos, dava pra ver a areiazinha em cada um desses sulcos. E mesmo depois de limpar, a gente colocava pra tocar e ainda saíam algumas ali pela agulha e a gente ficava naquela vibe, assim, naquela imersão. Tipo, gente, além de serem discos com a música regional, digamos assim, de Cabo Verde, ainda por cima de tudo, tinha resíduos daquele espaço, resíduos daquela história, daqueles anos em que o disco foi tocado lá em Cabo Verde. Imagina as aventuras, as loucuras que aquele disco já não tinha passado, e segurar uma coisa dessas e ouvir uma coisa dessas é incrível. Isso é a tecnologia analógica, né, gente? Que massa, Nossa, que história. Sim. Ó, você conhece o Peladão de São Jamaica? Imagina, impossível, O Peladão impossível não de São conhecer. Jamaica, ele tá te fazendo uma pergunta aqui, vamos ver o que ele quer saber. Mentira! Salve, Goulart, querido! Grazi Flowers, você já estragou um disco foda lá na loja? Bem peladão Bicho. essa pergunta. Total. Bicho, eu não cheguei a estragar, mas eu já cheguei a participar do momento em que um disco... Pior que eu nem lembro exatamente o que aconteceu, mas eu só sei que o disco quebrou, tava até com o Mimi, ou com o Peba, ou com os dois. Gente,
estava com estes dois parceiros de crime. E aí a gente só olhou pro disco e teve que meio que dar risada e aproveitou pra tirar umas fotos fingindo que tava comendo o disco. O disco caiu? Muito Foi bom. isso? Bicho, sabe que eu não lembro exatamente o que aconteceu? Eu não tenho certeza se ele caiu ou se de repente a gente tava fazendo alguma coisa, colocando alguma coisa e, enfim, de repente o disco tava ali no meio e a gente não viu. Eu não consigo lembrar agora o que aconteceu. Se tava na estante, a gente foi puxar e de repente ele, enfim, girou do jeito errado. Boa. Algo parecido aconteceu aqui recentemente, Pois né, é, Rose? Não sei eu se tá ia- fácil aí. Eu ia contar isso, já que o Micheletti também contou uma história dele. Faz pouco tempo, escorregou um disco, trilha sonora de Cavalo de Aço da minha mão e espatifou uma partezinha. Partezinha. Ainda dá pra Não, tocar peraí. algumas É, dá pra Procura tocar. aí, eu vou lançar uma Ufa. pergunta. Peraí, tá aqui Não, atrás, mas eu vou pegar. Dá pra tocar tipo 1, 2 faixas do disco agora. Ela vai mostrar. Mas olha só. E era um disco bom, pesado. Acho que é por isso que quebrou. Se fosse aqueles discos mais vagabundo, por assim dizer, que foram feitos depois. Ele só teria ficado girando Ele e ia planar, coisadinha, não, assim. ele ia planando, assim. Mas esse é um disco daqueles de maior gramatura, então o impacto foi muito forte. Não, você tem que mostrar a bolacha quebrada, Rose. Mas, ó, enquanto isso, vamos lançar a pergunta aqui da... Você pegou o quebrado, Rose? Ó, daqui não dá nem pra... Então, ó, vou até trocar a câmera aqui, ó, rapidinho. A gente nunca fez isso, hein? Tiramos o convidado de cena, a tela ficou preta, acontecem problemas, foi mal, gente. Mas você já tá em cena aí, Rose, mostra. Estão tirando o protagonismo aqui. Nossa. Peraí. Isso pra mostrar um disco quebrado, né? Mas é um puta disco. Aí, ó, tá dando pra ver, sim. Isso, exato. A gente fez exatamente isso. Foi tão divertido. Você me deu uma Foi ideia, porque triste, mas nossa, eu foi fiquei muito divertido. triste. Tipo, triste. Mas acontece. Sim. Nossa, É o sim. disco do Bolachas do Almoço, como disse o Alaric. Aí Ó, sim. só reforçar aqui o seguinte, são 9 horas e 8 minutos, então a gente não tem muito mais tempo, até porque a nossa convidada daqui a pouquinho tem um compromisso, então a gente tá encaminhando para aqueles finalmente. Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, dá tempo ainda, e eu vou reproduzir aqui uma pergunta da Deiliane, que participou muito ativamente hoje, e ela quer saber qual a sua maior motivação para escolher uma track. Eu acho que tem que ser uma track que você escuta assim e você fala, se eu escutasse essa música incessantemente ao longo dessa semana, eu iria curtir ou eu iria enjoar? Assim que eu escutei essa música, ela me cativou, então é ela. É ela! Fala pra todo mundo! É ela! Boa! Boa. Para não esquecer, eu só vou lembrar que o Lavini, nosso querido, lá no início da conversa, quando você falou de violino, ele destacou que ele toca viola, tem formação erudita também. Legal! Então ele te convidou para fazerem um som juntos qualquer dia. Isso ele disse lá no começo da conversa. E como eu sei que ele está aqui acompanhando com a gente, eu quis fazer esse registro. Mas vou aproveitar para estender mais uma pergunta que foi feita por Locomotiva DJs. Quer saber Chambra. se você fez alguma faculdade. Tem um palpite aqui de que você cursou comunicação, porque você discursa muito bem. Rapaz, eu fiz 2 técnicos, um em administração, outro em audiovisual, e eu iniciei o meu tecnólogo em audiovisual, mas eu nunca cheguei a finalizá-lo. Portanto, não tenho nenhum tipo de graduação no meu currículo. Eu vou falar aqui pra você também que, olha, eu fiz graduação e até hoje não fui buscar o meu diploma. KKK. Que os empregadores por aí não estejam ouvindo risos. Isso não, você não- Eu te entendo bem, eu sei como é essa vibe. Eu fiz o curso de discotecagem, e aí quando eu finalizei, falaram, não, tá aqui, tá pronto pra você buscar. Beleza. Não, só não fui. Aí resolvi pensar, não, vamos organizar a vida na pandemia, né? Eu falei, galera, meu certificado ainda existe aí? Mandaram um arquivo em PDF, sofri a vida toda nesse sentido à toa. Olha só quem tá chegando aqui, é o Léo Acorce. Vocês estão localizados na mesma Olha. cidade? Será que é isso? É Vocês isso? Você está falando de onde, Grazi?
Barueri, Então, Léo São Acorce, Paulo. se por acaso você estiver na mesma localização, você dá um salve aí. Não sei se eu tô dando bola fora. Será que eu tô falando besteira? Pode ser. É o seguinte, o DJ Goulart aqui, ele tá encanado com a foto de vocês comendo disco na Patuá. Ele falou pra você postar no Instagram essa foto. Juro que eu vou procurar, juro que eu vou achar em algum momento, em alguma HD. E eu vou postar sim, vou postar. Pode me chamar na Xincha no Instagram, ficar comentando nas fotos se eu demorar muito, mas até eu fiquei com vontade de rever essa foto aí, viu? Já tem o próximo TBT pra fazer. Sim. Gente, deixa eu aproveitar só. É porque assim, eu fiquei meio, né? Toda vez que eu falo de disco, toda vez que eu falo de música nesse sentido, eu raramente acabo apresentando a música eletrônica. Então, deixa eu mostrar pra vocês pelo menos um disquinho de música eletrônica. E eu vou aproveitar pra fazer um momento estético, gente. Meu disquinho. Vamos trocar Será de que tá dando câmera? pra ver? Ó, vamos trocar, com sorte não vai ficar Epa. preto. Opa, Ai, Não isso- trocou. calma aí, não Não, trocou, tá não, errado. tá mostrando. Não, eu que apertei errado. Fala pra aqui. mim, mais pra direita, mais pra esquerda, não, pra tá Tá cima. certo. certinho, na tá real. perfeito. Não vou trocar de câmera, não. Vai lá. Rolou? Tá ótimo assim. Muito bom. Ai, gente. Esse disco aqui é da label Doc. E, na boa, eu gosto muito, muito, muito da track. Cadê? É isso mesmo. O remix do Salazar Knox de Animal Machine, do Gui Borato com Michel. Gente, Muito essa massa, hein? track, poxa, incrível. Recentemente, Gui Borato lançou um remix de Rita Lee. Na verdade, ele fez parte de uma coletânea. Não sei se você acompanhou. Saiu Sim. recentemente. Eu achei legalzinho o remix. Eu confesso que eu acho interessante essa vibe de revisitar tracks que são feitas com música brasileira ou por brasileiros, porque no caso Rita Lee, a gente não pode falar que Rita Lee toca MPB, né, meus amores? Vamos respeitar a tia Rita Lee, né? E aí, eu gosto, mas eu confesso que tenho certa dificuldade, olha que loucura, em tocar esse tipo de track. Geralmente eu não bate assim tão fortemente pra mim. É que nem, desculpa todo mundo, olha, eu reconheço o seu trabalho, Vintage Culture, eu acho bem interessante. A Loki, é nóis, reconheço o seu trabalho, mas não consigo tocar esses remixes que foram sendo lançados e que foram sendo divulgados nos últimos tempos, advindos de tracks com músicas brasileiras, no geral. Ainda não rolou, ainda não bateu a brisa forte. Tem que ter um Bateu kick a onda poderoso pra conquistar DJ Grazi Flores. Vamos encaminhar para os finalmente, então, né? Vamos. Que delícia bater esse papo aqui com você, Grazi Flores, e poder interagir com as pessoas aqui no chat, esse público, não é público, né? São amigos, são nossos colegas aqui da plataforma, Nossa, sim. pessoas tão gentis. Certamente muitos dos que estão aqui são aqueles também que acompanham as suas transmissões, são seus amigos, né? Ou mesmo familiares. Temos aqui a participação do DJ Beto Machado, que é seu parceiro das sessões em salve, casa, truta! né? Ele já tá faz um tempo aqui, tá interagindo. Olha só. E só alegria, viu? Grande satisfação por poder, entre tantas pessoas legais, ter conhecido você e ter recebido você aqui em nosso programa e ter participado também já do seu programa. Como você disse, acho que em poucos dias ou semanas já vai estar em circulação a nossa participação no programa Som da Pandemia. Esse programa aqui também está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no YouTube em poucos dias. Então, Grazi, obrigado por trazer sua alegria, seu som, suas informações. Uma horinha só é pouco, queria conversar mais, mas é bom que deixa um gostinho de quero mais. Eu faço eco às palavras do DJ Micheletti e agradeço demais, Grazi, o seu carisma, a sua disponibilidade
por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Foi muito gostoso. Gostaria muito de prolongar, fazer mais edições com você. Vamos pensar nisso, fazer parcerias e fazer mais coisas junto. Você Sempre. é pesadona, como disse DJ Michelete. A gente admira muito todos os trabalhos que você faz. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada. Gente, inclusive, gostaria de dizer, todo mundo que está sintonizado por aí, desculpa não ter nem olhado o chat depois que a gente começou realmente essa chamada na chincha, mas eu gostaria de agradecer imensamente todo mundo que colou, pelo carinho de sempre. Todos são pessoas muito queridas, realmente, para mim. Eu adoro toda essa interação que a gente está construindo, inclusive, aqui no Twitch, no Insta, independente da plataforma, sempre pautada com muita música. Muito obrigada novamente pelo convite, Rose, Michelete. Olha, adoro vocês dois, realmente. Vocês são muito queridos. Tocam pra caramba, e eu adoro, inclusive, essas contextualizações artísticas que vocês fazem, com toda essa vibe audiovisual que a gente consome no canal de vocês. É realmente uma experiência muito deliciosa. Na verdade, chega a ser até estranho falar que o Lacuna Tropical é um laboratório de experiências, estando nós aqui num laboratório de experiências tão gigante e tão cuidadoso em todos os seus formatos de apresentação e de produtos, como é o Coletivo Tocaia. E bora formar sempre parcerias, eu adoro isso. E tamo juntos. É isso aí, obrigado. Quando você estava falando sobre o seu projeto e quando você começou a descrever internamente, secretamente aqui, eu pensei, puxa, é mais ou menos como a gente vê o nosso empreendimento também, no sentido de que a gente tem essa ideia de que temos o Coletivo Tocaia e aí dentro disso vários projetos, programas ou iniciativas vão sendo realizadas. Então é legal que a gente pense e atue de maneira parecida. Para finalizar, Grazi Flores, como é a nossa praxe, a gente está saindo de cena, só você está aqui agora aparecendo para a galera. Então aquele momento de você deixar um recadinho para os nossos ouvintes queridos. Galera, eu gostaria de dizer que, primeiramente, apoiem, assim como vocês estão apoiando. Eu espero que essa palavra, na verdade, ecoe para além desta live que está rolando agora, já que o conteúdo vai ficar disponível também no YouTube do Coletivo Tocaia. Então, você que está assistindo, independente do tempo e do espaço, por favor, apoie os artistas da forma que você puder. Seja curtindo, seja comentando, seja compartilhando, seja dentro da sua realidade, adquirindo os produtos, as tracks, as coisas financeiramente, monetariamente falando. Apoie a cultura da sua região, apoie a cultura que está rolando e que está resistindo ao longo dos tempos. E para você que já faz isso também, muitíssimo obrigada, realmente, isso faz toda a diferença. E eu sinto, assim, que nos últimos meses eu tenho sido abraçada virtualmente por muita gente que, inclusive, está aqui no chat agora, isso definir temporalmente. Muito obrigada a todos. Realmente, só muito obrigada. E eu vou finalizar, na verdade, como geralmente finalizaria os meus programas do Lacuna Tropical. Então, se no começo eu digo, alô, alô, tropicaleiros e tropicaleiras, está começando mais uma edição deste programa chambrante, nesta plataforma incrível que você está sintonizado, eu aproveito para dizer, por favor, segue lá nas redes sociais. Eu vou abusar da parceria e da amizade de Rose e Michelete e vou chambrar falando aqui, hein, gente? Fica à vontade, os links estão aparecendo no chat para quem está acompanhando, mas como esse chat não resiste na retransmissão do YouTube, fica à vontade para chamar a galera. Muito obrigada. Então, nesse caso, segue lá Instagram, Facebook, enfim, plataformas mil, @DJ Grazi Flores. E aproveita também para seguir o Lacuna Tropical, que, enfim, eu tenho desenvolvido com tanto amor e carinho, tantas produções de conteúdos e de projetos
Então é no Mixcloud, no Instagram, no Facebook, @Lacuna Tropical, tudo junto. E aproveita também para dar aquela conferidinha no blog, lacunatropical.blogspot.com. E sintonizem! É isso. Geralmente eu falo, dá um tchauzinho pra câmera, mas eu não precisei nem falar. Ela deu tchauzinho com um beijo. É muito blogueira. Ela foi Tá à vendo? procura do locutor no rádio, né, Rose? Isso aí. E encontrou, né? Agora arrasou. Muito obrigado, Grazi Flores. Uma grande alegria ter a sua participação. Esse é aquele momento, então, que a gente mais uma vez agradece vocês que estão aí. Foi muito legal. A gente vai preparar um raid aqui. E vamos lançar um spoiler sobre o que vai acontecer aqui na semana que vem, certo? Lança aí. Dessa vez você lembra quem é o convidado, Rose? Socorro. Eu lembro. Será que eu vou acertar? É o conhecido de muitos, o Peladão de São Jamaica. DJ Goulart, que tá aí. É isso mesmo, né? Falei certo? É isso aí. Então fica aqui o teaser, digamos assim. Saibam vocês que na próxima semana a gente vai bater um papo com o DJ Goulart. Seria legal ter uma vinheta aqui no jeito. Deixa eu ver, acho que por acaso vai ter... Nossa, eu vou soltar uma vinheta aqui. Você vai soltar uma vinheta? Uma vinheta do Goulart aqui. Vamos ver o que acontece. Bora que bora. Você está na live radio do Belo, Recatado e Goulart. Espero que isso tenha aí. suado, não sei. Eu ouvi, espero que a galera tenha ouvido. Então, maravilha. Eu tô um pouquinho atrapalhado aqui para digitar o raid. A gente vai para Sica, né? Isso. Então, vamos lá, deixa eu digitar aqui o comando. A gente convida vocês a seguirem junto com a gente, vão apoiar a nossa mana, Sica Sons, né? Isso, vamos lá pro Sica canal da Sons. Sica Sons, curtir um som. Maravilha. Pessoal, Vamos que que vamos. alegria a presença e a participação de cada um aqui de vocês. A gente vai se ver em breve nas demais transmissões desse canal. Sabadão a gente tá de volta com os programas da DJ Rose, certo? É isso aí, tem digestiva nesse sábado, 3h da tarde. Vou disparar a vinheta e falar tchauzinho pra vocês. Tchau, pessoal. Falou! Chama na chincha! Chama na Chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na chincha!